Oi, gente, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um react. Hoje eu vou fazer um react de tic-tac. Não, tic-tac, peraí. Tic-tac Trau terror português. Sem enrolação mais, bora pro vídeo. Play. Os pais sempre dizem que o melhor é viver em paz e querem que seus filhos fiquem o mais tranquilos possível para que não se metam em problemas. Mas as crianças são crianças e a rebeldia está neles. Para mim, ser rebelde me trouxe a maior perda que eu sofri até hoje. Meu amigo Luiz e eu éramos inseparáveis. Nós estávamos juntos desde o jardim de infância e eu pensei que ele seria meu parceiro de vida. O tio não biológico dos meus filhos. Quando estávamos entediados, na casa dele ou na minha, nós navegávamos na internet. Nós íamos em fóruns de nerds e ríamos um do outro. Postávamos bobagens e fazíamos perguntas que não tinham nada a ver com o tópico geral daquele lugar. Um daqueles dias, vimos um post bastante estranho, no qual um usuário recém-criado estava pedindo por ajuda. Aparentemente, ele estava sendo É trote, não vai não, é trote. molestado ao telefone. Ele decidiu postar um número para dar um esclarecimento à pessoa. Como os grandes trolls e vigilantes da internet que a gente era, Luiz e eu tínhamos que fazer algo. Quando listamos o número, o contato instantaneamente nomeou-se como um estranho apelido Momo. Antes de ligar, eu vi que o prefixo era muito estranho. Então eu olhei para cima, mais 81. Era o prefixo do Japão. Eu liguei com um número escondido para que eles não soubessem como saber quem eu era e não tivessem como saber ou ser capaz de retornar a ligação. Eu pressionei o botão verde. Eles aceitaram a chamada quase instantaneamente. Eu tentei falar, mas as respostas foram apenas lentas e profundas respirações. Para ser honesto, isso me deu um mau pressentimento. Depois de uns 10 segundos... Aí já é trote mais avançado. Pegadinha mais avançada. Eles desligaram. Eu coloquei o telefone em cima da mesa, pensando que eu passaria o assunto, mas de repente eu recebi um WhatsApp. Foi uma mensagem da Momo. O quê? Eu perguntei. Eu tinha certeza que tinha escondido meu... Eu tô vendo o que vai dar aí. Coloquei o telefone em cima da mesa, pensando que eu passaria o assunto, mas de repente eu recebi um WhatsApp. Foi uma mensagem da Momo. O quê? Eu perguntei. Eu tinha certeza que tinha escondido meu telefone. Luiz agarrou meu telefone e abriu o aplicativo. A imagem daquele contato era bastante assustadora. Algo como um ser humano, mas eu podia dizer que não era. A mensagem dizia: Luiz, não é com você que eu quero falar. Ficamos atordoados. Como ele poderia saber? Ele estava nos observando? De qualquer forma, eu bloqueei o contato e o excluí da minha agenda de contatos para que eu não tivesse mais notícias dele. Luiz foi para casa e nós tentamos não mencionar o que havia acontecido. Já era bastante tarde e no dia seguinte a gente tinha aula. No meio da noite, eu fui acordado por uma chamada recebida do Japão. Era a Momo. Eu não tive tempo de pegar o telefone e já veio outra mensagem. Eu jurava que tinha bloqueado esse número. Eu não sei como ela fez isso. Quando eu abri, eu amaldiçoei o momento em que decidi ligar para fazer aquela piada. Momo tinha me enviado uma foto da minha casa, mas não do exterior. Eu aparecia dormindo, no mesmo pijama que eu estava usando naquele momento. Ela tinha estado em meu quarto naquela noite. Ela me enviou... Aí já corto de assombração. É monstro. Toda aí. Ela vai com o transporte sendo leitado no Brasil. E ela tá no Chopão. Ela veio com o Uber? Uma segunda foto. Era uma foto da Momo empunhando uma faca ao lado do berço da minha irmãzinha. Meu sangue esfriou. Logo depois, minha irmã começou a chorar. Eu corri pro quarto dela e agarrei em meus braços para acalmá-la. Mas eu precisava me acalmar também. Meu celular tocou novamente. A terceira imagem foi a pior de todas. Mas agora não era uma ameaça. Reconheci a cama de Luiz cheia de sangue e sua cabeça decepada no travesseiro. Os pais de Luiz nunca souberam o que havia acontecido com o seu filho.
eu nunca fui capaz de contar pra eles. E eu sigo por... Ah, gente, comenta aí se vocês querem que eu jogue jogos de terror. Peraí. Vou ver, gente. toda a minha vida carregando essa história na minha consciência. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo. Bom, essa foi boa. Agora vou ver a tic-tac. De novo, Lia. Gente, né? Foi o que eu falei, mas tá bom. Não aparece no portão. Mas vamos lá. Eu era um funcionário da fábrica Playtime quando eu era adolescente. Trabalhei na parte de produção dos bonecos, onde os membros do corpo, o cabelo, eram criados lá. Depois disso, essas peças eram levadas para uma área restrita, onde eram montadas e os mecanismos elétricos colocados em funcionamento. Nós, operadores, não tínhamos permissão para entrar devido a questões de confidencialidade e patentes, então nunca conseguimos segurar os bonecos completos em nossas mãos. Na fábrica, eu fiz amizade com outro garoto, o Ben. Não foi fácil ter muito relacionamento lá, pois éramos um grupo pequeno na área de produção e quase todos os que foram contratados para a área restrita deixaram seus empregos logo depois. Ben e eu trabalhamos por um ano, até que decidimos procurar melhores condições de pagamento. Os gerentes da empresa vinham nos procurar em nossas casas e nos ameaçavam, até que finalmente tivemos que nos mudar para uma nova cidade e começar uma nova vida. 10 anos se passaram e eu ainda era amigo íntimo do Ben. Um dia, nós dois recebemos uma carta muito estranha. Foi assinado por nossos antigos parceiros de produção da Playtime. E eles estavam nos pedindo para libertá-los. A verdade é que a carta nos deixou preocupados. Se foi uma piada, era de muito mau gosto. Eu não tinha tido nenhum contato com os outros. Eu também não tinha tido notícia deles por anos. Ben estava muito ansioso e sugeriu que a gente fosse, mas eu rejeitei o plano e decidi ignorar o pedido de ajuda. Eu não queria me meter em problemas, eu preferia seguir em frente com a minha vida. Entretanto, tudo mudou 2 dias depois, com uma visita inesperada. A esposa do meu amigo tinha vindo à minha casa. Em lágrimas, ela me disse que ele não tinha estado em casa por mais de um dia e que não atendia às ligações dela. Tudo que eu sabia era que ele iria ver alguns colegas de trabalho antigos, mas ele nunca tinha passado a noite fora sem avisar. Eu me segurei e tentei ficar calmo para não preocupá-la ainda mais. E recomendei que ela chamasse a polícia. Eu sabia que eu não tinha feito nada, mas senti uma pontada de culpa por ter deixado o Ben sozinho. Peguei as chaves do meu carro e fui em direção à cidade, onde a fábrica estava localizada. Eu não ia lá há algum tempo e fiquei surpreso de vê-la abandonada. No estacionamento estava o carro do meu amigo, mas estava vazio. Qual era o objetivo? Ben definitivamente tinha ido lá. Então eu decidi ir até a fábrica para ver se ele estava ferido. Eu fui até a porta da frente e, para minha surpresa, ela estava destrancada. Eu entrei e caminhei em direção à recepção da fábrica. Havia uma caixa de vidro que estava aberta. Parecia um mostruário de algo muito valioso, mas alguém já havia levado o que estava dentro. A cada passo que eu dava, as salas ficavam cada vez mais escuras e escuras. Eu tive que usar a luz do meu celular. De repente, eu notei que no chão empoeirado parecia haver alguns passos recentes. Eu segui a trilha que me levou até um dos banheiros. Lá eu encontrei uma jaqueta. Parecia com a jaqueta do meu amigo. Eu coloquei as mãos nos bolsos para ver se eu encontrava alguma coisa. Quando eu fiz isso, eu toquei em alguma coisa viscosa. Eu apontei a luz e vi que minhas mãos estavam cheias de sangue. Eu comecei a entrar em pânico. Se aquele era o casaco dele e estava coberto de sangue, algo muito ruim deve ter acontecido com ele. Eu queria fugir e chamar a polícia, mas de repente eu vi um estrondo alto. Tentando escapar, eu entrei em uma nova sala. O cheiro era insuportável. Estava muito escuro. Então eu lentamente, cuidadosamente, com a luz do celular eu iluminava ao meu redor. Tinha centenas de cadáveres no chão, que de suas roupas pareciam funcionários. No fundo havia uma sala iluminada. O meu cérebro já estava gritando comigo para sair dali, mas eu precisava saber o que estava acontecendo naquela maldita fábrica. Eu abri a porta com apenas milímetros de largura para que eu pudesse ver o interior e ninguém notasse que eu estava lá. Eu não podia acreditar que era real. Vários monstros gigantes, peludos
quem belisca ele, porque assim, é real. E eu só conheço esse personagem aqui, ó. E... ainda se mexe. Mentira, brincadeira, gente. Esse aqui, ó. Acho, até aqui. Este aqui. E azuis estavam usando os cadáveres para fazer novos bonecos. Nas costas havia uma cadeira de madeira alta que parecia um trono, onde estava Pop, o boneco, mas era muito real. Parecia que estava vivo. Eu virei e corri em direção à saída quando eu cheguei na porta do lado e alguém bloqueou atrás de mim a porta. Era a Mami, que tinha parado com as patas. E ao lado dela estava Pop dizendo para mim: "Você e sua amiga me salvaram. Você abriu minha caixa. Você é perfeito. Mas eu sinto muito. Eu não posso deixá-lo ir." Então, removeu seu coração e jogou seu corpo no topo da montanha de cadáveres. Logo, teria mais um corpo para lutar contra o experimento 1006. Não se esqueça de... Grava. Vou ter que assistir de novo. Eu esqueci de colocar pra gravar, eu acho. Olha, mas eu esqueci de gravar. Estou nem aí. Beijinha. Tchau. Ai, era só brincadeira. Sério, machucou.